Olá, tudo bem? Sou Luiz, estamos aqui para mais um IZR Vídeo. E no vídeo desta semana eu vou falar um pouco sobre análise multivariada. E um tema que eu não, dentro da análise multivariada, de um tema que eu não costumo muito falar. Estou começando a até estudar um pouco mais, assim, para trazer esse conteúdo, que são as matrizes e as medidas de associação em modo R, né? Quando nós, é uma forma, né, de nós analisarmos dados multivariados é construir matrizes de associação, né? E a forma talvez mais comum, pelo menos na minha área, né, na ecologia, é nós associarmos os objetos, que são as observações, as amostras. Então, que é o que a gente chama de associação em modo Q. O modo R é quando a gente faz associação dos descritores, que são as variáveis, né? E aí nós chamamos essa associação, esse modo R, né? E aí, quando eu fui estudar, eu vi que muitas medidas, né, que nós, principalmente as quantitativas, que nós usamos para o modo Q, não podem ser usadas para o modo R. E no modo R são outras medidas. Eu vou falar de algumas delas nesse vídeo, mostrar um pouco das aplicações. Uma delas é provavelmente muito conhecida por todo mundo aí, que são os coeficientes de correlação, né? Pearson, Spearman, os mais conhecidos, paramétrico e não paramétrico. E então esse vídeo também está legal aí para quem quer saber um pouco mais sobre como aplicar correlação em R. Tem uma função que eu vou mostrar no vídeo aí, que eu mostro no vídeo, que é para você obter, além da matriz de correlação, a matriz das significâncias, né, de cada par de correlação, e também tem um correlograma legal, né, que é um gráfico, né, para você mostrar as correlações. Então, mostra aí esse correlograma, como fazer, formatar um pouco ele, é uma ferramenta bem interessante. E algumas outras ferramentas. E depois também eu chego, expando um pouco mais, o vídeo até ficou um pouco maior do que eu esperava, mostrando como chegar no cluster, né, a partir dessa matriz de associação aí em modo R, né? Tem uns passos a mais ali, um ou dois passos a mais para chegar, poder aplicar, né, as ferramentas aí, as funções para fazer o cluster. Então tá bem interessante esse vídeo, não só para quem trabalha ou vai trabalhar com análise multivariada, mas para quem vai trabalhar com correlação também e quer conhecer algumas outras ferramentas aí. Então, vamos lá, um bom vídeo. Então, para quem já conhece, né, já está familiarizado aí com as análises multivariadas, né, nós temos nas análises multivariadas, né, só uma breve recapitulação, uma matriz de dados, né, nós temos várias variáveis, e onde nós temos nas linhas o que nós chamamos de objetos, né, que são as observações, as amostras, né, e nas linhas os descritores, que são as variáveis, né, que você de alguma forma levantou para descrever esses objetos. Né. Então, quando nós trabalhamos com dados multivariados, nós podemos aplicar medidas de associação, né, entre objetos, com base nas informações dos descritores. Aí você vai estudar as relações entre os objetos. Isso se chama modo Q. E o modo R é o contrário. Né? O modo R é quando nós associamos os descritores com base nas informações dos objetos e nós vamos ver as relações, vamos estudar, investigar as relações entre esses descritores, são as variáveis. Então, esse é o modo R, né? Que a gente vai ver nesse vídeo. Então, são estudadas aí as relações entre descritores com base nas informações dos objetos, que são as amostras ou observações. E nós vamos aplicar essas medidas de associação, que aqui são chamadas de medidas de dependência, né? Talvez essa seja uma diferença, assim, né? Pro modo Q, né? Que a gente chama de medida de associação, a gente vai chamar de medida de dependência aqui. E nós vamos obter essa matriz, né? De associação, né? Com as relações entre os descritores. E aí a gente pode aplicar uma análise, que eu botei como exemplo uma análise de agrupamento, né? Nós podemos aplicar uma ordenação que aceite matrizes, né, de associação, como análise de coordenadas principais, por exemplo. E, e aí trabalhar, né, em cima dessa matriz. Mas a gente nesse vídeo, depois eu vou mostrar na prática, eu vou mostrar com cluster também, como aplicar, que tem ali uns macetinhos. E trabalhar também tem uns gráficos, né,
que a gente consegue verificar o resultado dessa matriz aqui de uma forma mais interessante. Então, as associações em modo R, né, a gente vai obter essas medidas de associação, elas são diferentes daquelas que nós utilizamos no modo Q, né, que são as associações entre objetos. Então, para quem já está mais acostumado, eu pelo menos nos trabalhos geralmente que eu vejo e que eu faço, assim, a gente aplica mais as associações entre objetos, né? A gente está mais interessado em ver as associações entre os objetos, então utiliza mais as medidas modo Q, como euclidiana, Bray-Curtis e assim vai, né? Para os dados quantitativos. Então, no modo R, como eu falei, nós utilizamos as chamadas medidas de dependência entre variáveis e descritores, que são, no geral, coeficientes de correlação ou de covariância, coeficientes de correlação que provavelmente você que está assistindo esse vídeo já até conhece. Então são aquelas mesmas coeficientes de correlação que a gente já está acostumado a trabalhar. Então quando a gente tem descritores quantitativos, no caso das ciências ambientais, né, eu sei que eu acabo falando muito voltado para as ciências ambientais, mas o pessoal das outras áreas do conhecimento podem aproveitar o conteúdo. Mas nos casos dos descritores ambientais, quando a gente tem descritores aí, variáveis físicas, químicas, geológicas, outras variáveis ambientais, a gente vai trabalhar basicamente com coeficientes paramétricos, a covariância ou correlação de Pearson, né? A covariância ela é aplicada às variáveis centradas, né? E não possui limite inferior e superior, são valores bem diferentes, vamos dizer assim. Já a correlação de Pearson, para quem já conhece, sabe que varia entre -1 e 1. No caso de nós vermos a necessidade de aplicar coeficientes não paramétricos, a gente pode trabalhar aí com a correlação de Spearman ou de Kendall, que também variam entre -1 e 1. Vamos ver no R como é que a gente aplica isso aí. E associações biológicas, né, ocorrências dispersas, né? Quando nós temos presença e ausência, né, dados binários, né, são as ocorrências das espécies, então nós temos algo semelhante ao modo Q, só que aqui a gente olha de uma forma um pouquinho diferente, né? Então a gente tem aqui presença e ausência da espécie 2 e presença e ausência da espécie 1, né? E então quando a gente tem a ocorrência conjunta, né, as duas espécies ocorrem naquela amostra, né, o número de amostras em que ocorrem as duas espécies vai ser o Azinho. O B é quando ocorre a espécie Y2 e não ocorre 1. O C é o contrário, quando ocorre 1 e não ocorre 2. E o D são as duplas ausências, quando nenhuma das duas espécies em questão ocorre em nenhuma amostra, né? Aí uma diferença aqui para o modo Q é que nessas medidas de associação entre espécies, né, ou entre descritores, não são considerados os duplos zeros. Então, a gente não usa aquelas medidas lá, os coeficientes simétricos, né, que a gente vê lá no modo Q, que considera as duplas ausências, não são usadas aqui. Então, no geral, as medidas mais usadas são os índices de Jacari-Sorens, que quem já trabalha com essas planilhas binárias e já aplicou isso em modo Q, já está acostumado, né, a trabalhar. E aí, por fim, aqui para dados quantitativos, né, a gente, por exemplo, medidas de abundância, biomassa de espécies, a gente vai também usar coeficientes de correlação paramétrico de Pearson ou os não paramétricos como de Spearman, né? E recomenda-se, né, que aplique alguma transformação. Tá? Eu usei como base, né, minha base para análise multivariada é o livro do Legendre, né, o Numerical Ecology, e eles têm lá para associações biológicas uns outros índices mais específicos, né, medidas de dependência mais específicas, que eu não cheguei a entrar. Né? Eu trouxe assim, essas que são mais comuns, né, vamos dizer assim, que mais acessíveis para todo mundo. Então vamos passar para o R aqui para a gente ver a aplicação. Eu carreguei já o pacote Vegan, o Shape 2 que eu vou usar aqui para fazer um gráfico, o Lightsy também, na verdade para organizar os dados, o Lightsy para fazer um gráfico. Eu estou usando o Dolb's Data, né, para quem já conhece, lá do Numerical Ecology with R. Tem a base de dados separada, eu vou carregar que está toda junto aqui, que é da segunda edição, o Dolb's.rdata.
Já vem nesse arquivo todas, né? O env, o SPE, o SPA, tem latlong também, tem tudo. Mas a gente vai usar só o SPE e o env. Então lá, como eu acabei de falar, quando a gente vamos trabalhar com os dados quantitativos ambientais primeiro, quando a gente trabalha, a gente vai aplicar análise o coeficiente de covariância, né? Não análise de covariância, mas os coeficientes de covariância, né? Como medida de dependência, é importante centrar os dados antes, né? Conforme fala na legenda. E a gente pode centrar os dados usando essa função scale aqui do R, onde eu vou indicar a minha matriz de dados aqui, que é a env, né? Só para quem não está familiarizado com essa planilha, R, a estrutura que é uma matriz com 30 observações, 11 variáveis. Aqui o nome da coluna, eu não usei esse comando aqui, mas estava ajustado aqui para ser o nome das linhas, né, o número da amostra. Aqui ele já está carregado dessa forma para análise multivariada. Então não está aparecendo aqui o sample, né, nem x, como às vezes ele aparece. E aqui são as variáveis, né, variáveis, vamos dizer assim, geomorfológicas. Tem distance from the source, né, distância da fonte, início do rio lá, elevação, declividade. Aí tem aqui a discharge, como é que é o nome disso em português, é a vazão do rio. Aí vem as físico-químicas, pH, as químicas, né, pH, hardness, né, dureza, fosfato, nitrato, amônio, oxigênio e demanda biológica de oxigênio. Então essas são as variáveis coletadas lá no Rio Doubs, em 30 pontos, ao longo do rio, né? Então, quem acompanha meus vídeos já está acostumado a trabalhar com essa base de dados, eu uso bastante ela como exemplo em geral. Então, para a gente centrar esses dados, né, centrar é você pegar o valor e diminuir da média, né, da variável, né? Então, a gente pode usar a função scale, tem esse argumento center igual a true, e o scale é igual a f. Se eu botar scale igual a true, eu vou padronizar, né, a padronização score z, que é quando você diminui da média e divide ainda pelo seu padrão. A gente só vai centrar. Então, eu vou gerar um objeto aqui. Se quiser dar uma olhada nessa matriz aqui, quando a gente centra, a gente pode obter valores negativos, ó, que são quando o valor é menor que a média, né, vai ser negativo, e valores positivos para valores que são maiores que a média. Então, uma função aqui para os índices de covariância, para obter uma matriz de covariância, a função cov, né, aplico direto a matriz. Então, ele dá esses valores, né, covariância, né, onde que duas variáveis covariam conjuntamente, ele vai dar valores de um range bem diferente, né? Se eu olhar o range aqui da matriz, valores aí entre menos, aqui no caso deu menos 35 mil a 76 mil. Né? Tem uns valores meio altos aqui do distance from the source, né? Então, tem essa diferença bem grande aí para a matriz. Não é pelo menos eu não estou muito acostumado a trabalhar com covariância, né? Então prefiro trabalhar com correlação. Então, na correlação, a gente pode padronizar também essa base de dados. Ela tem essa característica, né? Muitas variáveis, valores muito diferentes, o range é muito diferente. Os nutrientes aqui, ó, 0 a 1.8, o oxigênio 12. Aí tem essas outras variáveis aqui, ó. Distance from the source varia de 0 a 453, que são quilômetros. Elevação, altitude, né? 934 metros, o ponto mais alto do rio. Então tem muita variação de escala, a gente pode padronizar, é interessante. Aí eu podia ter usado o scale, né? Como eu falei, center, true, scale é true. Mas eu usei a função da equastand do vegan, método standardize, que faz a mesma coisa. Aí tem a função core, né? Para quem não conhece, função para fazer correlação. Se eu aplicar ela, o padrão dela é a correlação de Pearson, né? Então vamos mexer aqui, ela faz a correlação, gera essa matriz de correlação aí, de todas as variáveis entre elas mesmas, e aqui tem a característica, né, da diagonal principal, que é a variável com ela mesma, então correlação 1. Né? A gente vai tendo a diagonal aqui onde tudo é 1. Então os valores para cima e para baixo são iguais, né? Então a distância da fonte, os passarinhos estão fazendo a festa aqui na frente aqui. Peraí.
ali para ele não entrar, senão faz sujeira aqui dentro. E, então aqui, né, o mesmo valor, repete, né, elevação condition from the source, elevação condition from the source. Então, característica aí é uma matriz espelhada, né. O range, a gente tem aí de menos 1 a 1, né, não tem menos 1, mas é menos 0,94. Beleza. Aí, fizemos aqui correlação de Pearson. Mas será que esses dados atendem as premissas aí para correlação de Pearson? Tem que ser distribuição normal, por exemplo, né? Então vamos dar uma brincada aqui rapidinho, só para a gente dar uma olhada. Eu vou importar o arquivo só do env de novo e vou deixar a coluna da amostra. Bom, deixei a coluna com o número da amostra. Aí eu vou usar essa função melt do pacote reshape 2 para montar essa base de dados que está em forma de tabela no formato de lista. Então eu coloco o melt, env2 e o id aqui é a coluna que vai ser repetida, né? Identificação aqui que é a amostra. Vamos ver como é que ficou. Ficou bem diferente. Ele tem agora aqui ó, o número da amostra, de 1 a 30, variável DAS e o valor. Depois ele vai continuando com as outras. Ó. BO, número de amostras, né? Fica em formato de lista, tudo na sequência. O número da amostra vai repetindo. De 1 a 30, oxigênio, de 1 a 30, DBO e assim vai. Aí a gente vai usar essa função kickmath do pacote Lattice. O pacote Lattice, para quem não conhece, é um pacote muito bom, assim, para você fazer gráficos exploratórios e coisas muito rápidas, assim. Então é bem interessante. Deixa eu abrir uma janela gráfica aqui. Então aqui eu coloco em função do valor, né? Eu quero o valor. Esse é um gráfico de uma variável só, mas aí eu quero fazer um qqplot, né, para cada variável. Por isso que eu montei eles em formato de lista. Né? Então eu boto esse condicional aqui, barra variable. Aí o date aqui é o data frame, né, que é o env lista. Aí aqui só mexendo em umas coisinhas aqui, para a escala ficar livre, né, cada um tem a sua escala. Então quem quiser aí é interessante estudar o pacote Lattice. Rapidamente eu fiz um qqplot para cada variável. Se eu fosse fazer o qqplot lá manualmente, ia demorar um tempão. Então, pelo gráfico aqui, o qqplot aqui, né? O que é enorme, ele sai aqui embaixo. A gente vê que dificilmente essas variáveis aqui são normais, né? A gente tem que ter algo mais reto, assim, talvez essa é a mais próxima. Olha o pena aqui, como é que tá. Então, vamos pensar que a gente não está atendendo a premissa aí da correlação de Pearson, né? Da paramétrica. Então, vamos partir para uma correlação de Spearman. Então, aqui da função core é só mudar o método, né? Method Spearman, que eu tenho a correlação de Spearman. Pronto, mudei. O valor continua da mesma forma, né? Diagonal principal tudo 1, e os valores são espelhados, né? Aquela mesma matriz de correlação, só mudei o método de correlação. Beleza? Aí a gente pode também, tem a função core test, né, para fazer teste de correlação, que a gente já conhece, mas não é o caso, a gente quer uma matriz de correlação, e se a gente quiser as significâncias, né, dessa correlação. Aí tem nesse pacote HMISC aqui, já instalei ele, você pode instalar com os packages, tem essa função rcore, com 2 R's aqui, e você também pode escolher, em vez de method, você escolhe o método pelo argumento type, e ele vai te dar, você salva, né, um objeto, aqui um parênteses, ó, eu tenho que converter para matriz, o objeto vou ver aqui, class, double, ele type double, data frame, class data frame, ele tem que ser matriz. Eu botei assim para forçar o erro aqui, para já mostrar para você. Então a gente pode botar simplesmente class.matrix e o objeto aqui, ele vai funcionar. Eu salvo num objeto, my_rcore, eu botei o nome. E eu tenho dois resultados aqui. Um é o cifrão R, que são os valores de correlação, mesma correlação de Spearman, que calculou ali em cima, né? E aí o cifrão P, ele dá as significâncias. Ó. Interessante. Vai ter uma matriz das significâncias daquelas correlações, de cada correlação. Então, bem legal essa função rcore aqui. Que tem a matriz de correlação e a correspondente matriz de significâncias. E aí eu posso ver
como eu falei lá no início do vídeo, eu posso visualizar essas relações aqui das variáveis em modo R, né, através de um correlograma, né? E aí tem várias, provavelmente por aí. Eu achei esse mais legal aqui, esse do pacote CorePlot, né, com dois R's, né, Core rplot. Core rplot é o nome, né? E aí tem a função aqui core rplot. Aqui eu não peguei o objeto, botei direto a correlação aqui dentro e ele sai um gráfico bem interessante. Vamos ver aqui. Ó, ele sai aqui todo coloridinho, sai uma barra de escala de -1 a 1, então os valores mais próximos de azul escuro são correlação positiva igual a 1, os mais próximos de 1 e no vermelho negativos. Então aqui a diagonal principal ficou toda 1, né? Porque são todos valores 1, e aqui eu tenho os mesmos valores para cima e para baixo. Ele também bota um tamanho, as bolinhas mais próximas de 0, elas estão quase desaparecidas aqui, ficam com uma cor próxima ao branco, né? E menores, né? Então a relação de pH com DFS é muito pequena, então aqui a bolinha azul quase não dá para ver, bem perto de 0 ponto, alguma coisinha ali. Um gráfico bem interessante aí, para a gente já ver nas relações entre as variáveis todas aqui, para a gente conseguir visualizar melhor essa matriz de correlações. Então vamos lá para a associação entre espécies. O pessoal mais trabalha com ecologia, e biólogos, né? Biólogas. Então vamos transformar lá, recomenda, né? O Legendre recomenda transformar, vou transformar por Hellinger nessa matriz de espécies e vou salvar aqui, vou fazer uma correlação de Pearson e vou salvar esse objeto por SPR-Hell. Quando eu fizer meu gráfico de correlação, meu correlograma, aqui eu já vou fazer uma coisa diferente. Eu vou botar aqui, ó, type igual a lower e diagonal igual a false, diag igual a false. Então eu vou obter aquele gráfico de correlação só a diagonal inferior e sem só a parte inferior aqui, né? E sem a diagonal principal. Não precisa, né? Porque repete, fica mais interessante. Então aqui eu consigo ver tem essa galera toda aqui, todas essas espécies com essas primeirinhas aqui. São bem... É uma galera que está na região do rio e essas aqui estão em outra. Né? Para quem conhece bem a base do Rio Douro já sabe o que eu estou falando. A gente vê como a correlação é toda ao contrário aqui, né? No vermelho. E essa aqui são elas mesmas, né? Com elas lá da região mais baixa do rio, são todas ocorrem mais juntas. Aí eu posso formatar mais, eu tenho como colocar essa ordem aqui, que está por ordem, não sei nem que ordem que está, a ordem que está na planilha, eu acho. Eu posso colocar isso aqui numa ordem de acordo com um cluster. Então eu peço para ele botar a ordem hclust, e aí eu posso indicar um método, eu indiquei um método de word aqui. Então ele fez um cluster e organizou agora as espécies aqui conforme a ordem dos grupos do cluster. Né? Ok? Depois a gente vai voltar e comparar com o cluster isso aqui. Ainda dá para mudar algumas coisas aqui. Eu botei cor preta aqui para os nomes das espécies e para não ficar em pé, botei aqui esse TLSRT, botar com um ângulo aqui. Para formatações. Essa função tem um monte de coisas que dá para formatar. Preto e aqui, ao invés de ficar para cima, ficou assim mais de ladinho. Beleza, então um gráfico aí que dá para fazer bastante coisa. Agora uma outra coisa bem legal dessa função, é que você pode usar ela com a matriz de correlação que tem a significância lá do pacote H-Minsky. Então eu vou fazer aqui, usar a função rcore, as matrix do SPRL, vou salvar esse objeto aqui, SPRcore. Vou abrir uma outra janela aqui, quero fechar aquela lá. E aí ele tem aqui, eu deixei lá, aí eu tenho que indicar que é o objeto e o cifrão R, né? São as correlações. Botei type lower, diagonal false, order hclust, método awardD, que também não mexi em nada. E aí tem aqui ó, o p.net, aí você indica aqui a matriz, né, dos valores de significância. Então botei aqui o SPR core, o cifrão P, o nível de significância que você quer, eu botei 005, para ele considerar significativo, e aí eu coloquei para os valores que não são significativos,
para não aparecer, ficar em branco. Então ele já só vai me mostrar as correlações significativas, que é bem interessante. Então, quem não tem significância aqui, eu tive um professor que ele falava, se não deu significativo, você não precisa dizer que a correlação não foi significativa, eles não são correlacionados, né? Então, essas variáveis não são correlacionadas, não aparece nada. Já fica mais interessante, já dá uma limpada na informação e apresenta só o que realmente importa aqui no caso, né? E tem uma outra ferramenta, só mostrar aqui rapidinho para mostrar que esse heatmap é do mesmo pacote, né? Eu vou só carregar uma paleta de cores aqui, eu já até carreguei. Esse heatmap, você pode carregar uma paleta qualquer de cores, eu peguei aqui do pacote OCR, aí coloca aqui a matriz, né, de correlação, e ele mostra um gráfico um pouco diferente, com as correlações, algo semelhante ao core plot, né? E aí só que ele associa já um cluster aqui, e pelo que eu vi no help da função, ele usa o default de distância, que é euclidiana, e o hclust complete. Só que aqui eu já estou usando matriz de correlação, né? Então acho que esse dist ele não usa, não sei, não explica muito ali. Eu não consegui ainda achar muitas explicações sobre como até mudar, né? Se eu quisesse mudar para o Word aqui também não consegui achar. Se alguém tiver a dica aí, aproveita e coloca aí nos comentários. Mas é uma outra forma, já vi o pessoal botar em trabalhos isso, a matriz de correlação com o cluster, né, que é o mesmo aqui. Agora vamos ver como aplicar, até um segredinho, não é foco do vídeo, talvez até já estou me passando aqui no vídeo, como aplicar numa análise de agrupamento, né, essa matriz de correlação, análise de agrupamento, a matriz de correlação. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer no R, né, nesses hclust, né, e outras análises aí que usam matrizes de similaridade, os argumentos, né, quando a gente entra lá com a matriz, são matrizes de distância, ou seja, de dissimilaridade. Então, se a gente tem uma matriz de correlação, a gente tem que transformar ela numa matriz, vamos dizer assim, de descorrelação, né? Estou inventando a palavra aqui, que seria um equivalente a uma dissimilaridade. Então, eu tenho que pegar, nesse caso aqui, e diminuir os valores de correlação para 1, para obter essa matriz onde o máximo valor vai ser de similaridade. Façam sem fazer isso, vocês vão ver que vai ficar um negócio muito doido. Fica meio esquisito, pelo menos para mim ficou. Então eu crio um novo objeto, onde eu estou fazendo aqui um menos essa matriz de correlação de espécie. Aí eu tenho que converter essa matriz em um objeto classe dist, né? Então tem essa função s.dist, eu coloco aqui esse objeto novo que eu criei, coloco que a diagonal é falsa e a parte upper é falsa também, só que era de baixo. Pode fazer com a função, pode botar lower é falsa também, se você quiser, e deixar a upper verdadeira. Eu crio uma matriz de distância com esses valores de correlação. Aí essa matriz eu vou entrar na função hclust ou em qualquer outra função que você use para fazer cluster. E aí eu boto o método argtoget, que é o que eu estou usando. E aí eu tenho aqui plot hclust, tenho aqui meu cluster, né, entre os descritores. Então se a gente der uma olhadinha lá no telegráfico de correlação, vamos ver se a gente encontra esses no primeiro lá. A gente consegue encontrar esses agrupamentos aqui. Deixa eu diminuir um pouco aí. Ó, Teso, Kogo, ó, tá todo mundo nessa ordem aqui, ó, até Babli. Ó, essa galera toda aqui é esse grupo aqui, ó. Que interessante. Depois ele tá seguindo a mesma ordem. Baba, Pato, Albi, e assim vai. Então quando a gente colocou lá na ordem, método order, ele fez esse cluster e ordenou elas aqui nessa ordem de cluster. Só isso, né? Então, está na mesma ordem, assim, bonitinho. Essa parte de cima, né? Essa ordenação aqui, a outra não. E aí, para finalizar aqui, que também tem um pequeno plot twist aqui, presença e ausência de espécies, né? Como é que a gente vai trabalhar? 2 plot twists. Então, vou transformar essa matriz de espécies para presença e ausência. E aí eu tenho que, aqui, quando a gente aplica o modo, se a gente aplicar direto nela aqui, Jacar,
ele vai fazer o modo R, né? Porque ele vai fazer, já é default do R, ele fazer vou mostrar aqui para vocês o que eu estou falando. VegDist lá do Vegan, eu aplico o método Jack e Jacar. Ó, ele fez aqui matriz em modo R, né? Então, se eu quiser ter o modo Q, eu tenho que transpor essa matriz, porque ele vai fazer a associação entre as linhas, né? Então, eu tenho que trocar aqui para as linhas serem as espécies, né, os descritores. Vou olhar aqui, ó, assim, matriz, ó, agora eu tenho os descritores aqui. Okay? O que mais que eu tenho aqui? Aí, se eu fizer um core plot aqui, deu tilt. Porque ele precisa de uma matriz or data frame. Ó. Na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe dist, né? Ó, eu tinha visto aqui em cima, class dist. O core plot precisa ser uma matriz or data frame. Então, eu posso converter com s.matrix aqui. Vamos ver como é que ele ficou. Bom, acabei fazendo por cima do cluster. Mesma coisa, né? Diagonal principal, todo em branco aqui, que é 0 nesse caso, né? E aqui espelhado, né? A gente vê que está bem espelhado. Eu posso pedir só o lower aqui, ó. Vamos pedir só o lower, fica mais fácil de ver. Essa é informação redundante. E aí a gente observa que não tem valor vermelho, né? Por quê? Porque o Jacar, né, o Sorensen também, eles variam entre 0 e 1. Né? Aqui, como o R por default ele me dá uma matriz de distância, né? Desculpa, gente, me engasguei aqui. Vamos comparar com essa outra aqui. Vamos achar aqui o Kogo com SATR. Kogo, ó, aqui ó, eu tenho uma quase máxima correlação negativa, né? CATR e o Kogo tá vermelho. E aqui eles estão azul, ó. Kogo CATR. Por quê? Porque aqui ele é o contrário, né? Se eu quisesse a similaridade, eu tinha que fazer 1 menos aquela matriz. Tá? Então aqui eu tenho a máxima semelhança entre as espécies mais próximo de 0. Então essas aqui são mais semelhantes, essas aqui são mais diferentes. Só quem está vendo vermelho aqui está no azul escuro. Então se eu quiser fazer isso mais... Se a gente entender melhor, vamos fazer assim. Vamos botar aqui, ó, 1 menos aqui. Olha lá. Bom, agora sou eu. Agora está na mesma, vamos dizer assim, na mesma língua aqui. O CATR e o Kogo. Estou mais azulzinho claro aqui, que é mais perto do 0. Não tem vermelho. E aqui essa galera que é diferente, né? Porque essa correlação negativa, eles estão mais dissimilares, né? Pelo Jacar aqui. Ok? Então só cuidar, né, com essas... para na hora de interpretar, não interpretar errado esses detalhes, né? Então beleza. Vamos para o encerramento aí do vídeo. Ficou grande já, né? Então, eu espero que esse vídeo seja útil, né, para você trabalhar aí com essas análises, né, em modo Q, aí no R, nos seus trabalhos, e também para quem quer trabalhar com correlação, né, eu trouxe algumas ferramentas aí tanto para calcular a correlação com a significância, e quanto para obter um correlograma, né, tem um heatmap também ali, que eu mostro rapidamente. Os cachorros estão agitados, aqui é assim, né, quando a gente começa a filmar, o cachorro late, a pessoa toca a buzina, depois que a gente para de filmar, fica tudo em silêncio, né? Mas é assim mesmo. Então, tem bastante ferramenta aí para você poder avançar nesse tipo de análise, usar essas ferramentas no R. Então, vou continuar com outros vídeos aí. Se quem tiver alguma sugestão de conteúdo, manda. Sempre, às vezes, o mais difícil não é gravar o conteúdo, nem gerar o conteúdo, às vezes é pensar em alguma coisa, né? Às vezes, tem tanta coisa que às vezes parece que dá um
um tilt na cabeça da gente, a gente fica sem ideia de fazer de conteúdo. Então, mandem aí, às vezes até pergunta, né? Tem gente que, outro dia, essa semana mesmo, eu publiquei um vídeo aí sobre os Kawalis, e aí, na verdade, já era um vídeo, né? Eu tô sempre publicando uns vídeos menores, às vezes, até para chamar, né? O pessoal às vezes quer assistir só uma parte, não quer assistir o vídeo inteiro. Os vídeos são, muitos deles são mais completos, né? São maiores. Então, às vezes eu faço uns pequenos, vamos dizer assim, umas partes menores, assim, para atingir quem quer assistir um conteúdo mais rápido, né? E aí gerou uma pergunta lá, né, sobre se teria um Grusca-Wallis para delineamento fatorial, né? E aí eu respondi lá para a pessoa, né, que não tem e tudo, mas e aí falei de algumas alternativas e me deu a ideia de fazer um vídeo aí interessante aí, geral, assim, dando umas ideias, né? Não mostrando no R como fazer cada coisa, mas talvez às vezes a pessoa nem precisa ter o script, nada, assim, quer ter a ideia, né? Porque vocês não sabe o caminho para seguir, então pensei em um vídeo de caminhos aí, com base nessa pergunta que fizeram. Aí, vamos ver. Estou anotando aqui algumas ideias aí para ir fazendo aí para começar já ano que vem. Acho que semana que vem, ver se eu ainda coloco um vídeo aí antes do Natal. Tá bom, fiquei devendo bastante vídeo esse ano, então foi meio mais complicado aí. E vamos ver se ano que vem vai ser melhor. Então, não esquece de curtir o vídeo aí se você gostou, se esse conteúdo foi interessante, né? Ajuda aí o nosso canal do EasyR. E se você pegou esse vídeo aqui por acaso, né? Não conhece o canal do EasyR, então te convido aí para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, que sempre que eu subir vídeo, tanto esses vídeos completos como outros, né? Como esses editados menores aí que eu falei, você vai receber notificação no seu e-mail lá, naquela aba promoções, acho que entra, né? Uma daquelas abas ali que não é na caixa de entrada, já entra direitinho, principalmente quem usa Gmail. E aí você fica sabendo, né, dos conteúdos que estão entrando aí. E pode entrar, de repente, aquele que você está precisando naquele dia ou naquela semana aí para te ajudar. Então, um abraço e até o próximo vídeo.